tem também a questão da aposentadoria especial, né? Que a reforma, ela dificulta esse acesso à aposentadoria especial das categorias, assim. Acho que pensando em tudo que a gente falou, mais essa questão da aposentadoria especial e até mesmo as mudanças que vem ocorrendo essa semana, né, em relação a aposentadorias policiais, de professores. Eu acho que a pergunta mais importante que a gente tem que fazer agora, qual seria o cenário, os impactos sociais dessa reforma? Qual cenário você vislumbra, assim, se ela for aprovada? Caótico. Você imagina, os professores, o professor tem um trabalho diferenciado, né? E a gente privilegiar o professor deveria ser obrigação. Não é privilégio essa aposentadoria, é reconhecimento de um esforço diferenciado que o professor faz. A gente tinha que dar mais, a gente tinha que dar mais condições, o professor tinha que ter um salário mais bem remunerado. Veja, havia um projeto em curso da nação, e aí é importante gastar um minutinho sobre isso, que era a questão do pré-sal. Eu trabalho na Petrobras, sou professor, eu sou funcionário concursado da Petrobras. O pré-sal ia destinar uma quantidade de recursos para a educação extraordinária. Só que pouca gente sabe que somente a partir de 2018. Por quê? Porque a Petrobras, quando descobre um poço de petróleo, ela fica durante um tempo de 4, 5 anos prospectando, ou seja, estudando aquele poço. E ela explora só para estudar, né? Então não tem a produção efetivamente como a gente espera e a gente vê. E quando se criou o novo marco legal do petróleo, ele não é exclusivo para o pré-sal. Essa que talvez seja outro erro do governo anterior, né, do governo da presidenta Dilma. Ele era a partir de uma data. É porque a descoberta do pré-sal, que é uma camada de óleo embaixo da Bacia de Santos, uma outra Bacia de Santos maior embaixo da Bacia de Santos, na verdade é isso, ela motivou a mudança da forma de se explorar. O que é essa mudança? Como é que era antigamente? Era um modelo de concessão, o nome já diz. Ou seja, você ganhou o leilão, você vai ganhar a exploração, você só me paga um bônusinho ali para ter acesso àquilo ali e tudo que você levar é teu. Era assim. Mudou para o modelo de partilha, o nome já diz. Além do bônus, continua existindo, o que você explorar, parte é sua e parte é da União. E a parte que vai para a União iria compor um fundo chamado Fundo Social Soberano. Esse fundo destinaria recursos para a saúde e para a educação. Era um recurso novo, era um dinheiro novo, que tinha que ser composto num fundo que ele não pode entrar direto na economia, senão você tem o problema da vaca, o problema da economia holandesa, né? A doença holandesa, perdão. A doença holandesa se dá em função da enxurrada de dólares na economia. Então você muda a forma de exploração, segura nesse fundo e esse fundo se destina para saúde e educação. Era um recurso novo. Só que todos o Poço de Libra, que foi entregue agora para uma estatal norueguesa, curioso isso, né, uma empresa estatal norueguesa que assumiu, né, o governo Temer entregou para eles a exploração do pré-sal no Poço de Libra. O Poço de Libra não estava em produção, não está em produção, ele está em prospecção. E essa prospecção é estudo, ou seja, se você não explora nem 1% da sua capacidade, é só para estudar, para ver a qualidade do óleo e tal. Só a prospecção rendeu ao Fundo Soberano, se não me engano, 2 ou 5 bilhões de reais em pouco tempo de exploração. Só a prospecção. Imagina o que seria quando começasse a operação. O governo Temer mudou essa legislação, pegou esse dinheiro e jogou para o pagamento de juros da dívida, né, brasileira, aquela mentalidade nova, que não só se importa com isso, e a gente deixou de ter esse recurso, que era um recurso importante, que a gente ia injetar na economia, na educação. Nesse momento de crise agora, um recurso novo, que você teria condições de estar se posicionando, e é sempre bom lembrar, né, que por muito menos, né, as estimativas do pré-sal era algo em torno de 5 trilhões de reais em 10 anos, né? Ou seja, quase que 2 orçamentos da União. Por muito menos os Estados Unidos invadiu o Iraque. Por muito menos os Estados Unidos invadiu o Iraque, com a desculpa de que tinha arma química. Aqui não precisou invadir o Iraque. Aqui tinha a Fiesp, tinha as entidades do grande capital que lideraram um golpe, lideraram uma enganação, uma grande mentira, né? É bom recordar que o jornal o Globo, do dia 1º de abril de 1964, do golpe de 64, a manchete era restabelecemos a democracia no Brasil. Fortalecemos a democracia no Brasil. Era essa a manchete do Globo de 64. O mesmo jornal o Globo que dizia que o 13º salário seria prejudicial à economia. Hoje eles fazem meia-culpa por terem apoiado o golpe de 64.
Será que vão ter que esperar 20 anos para eles fazerem meia-culpa? Ou será que está na hora do povo brasileiro se conscientizar de que essa mídia, toda a manchete no jornal, você tem que sempre se perguntar a quem interessa a manchete? O que está em jogo? O que está por trás disso? São interesses escusos, perigosos e que evidentemente não dialogam com interesses de um projeto de nação pautado em valores que são os valores que a gente acredita, que a gente quer para o nosso país. É isso, gente. Eu só queria, se fosse possível, porque é uma questão importante ainda sobre a Previdência, que é a outra falácia do governo, que ele iguala, ele diz, na verdade não iguala, ele quer igualar a aposentadoria do servidor público ao servidor privado, dizendo que o servidor público é um privilegiado. Sim. E é uma grande mentira isso. É importante que as pessoas tenham essa clareza. Vou dar um exemplo muito concreto. O servidor público ganha 15 mil reais, ele paga de INSS, né, ele paga de Previdência cerca de 1.600, 1.700 reais. Enquanto que o trabalhador da iniciativa privada, que ganha os mesmos 15 mil reais, paga apenas 680 reais. É importante dizer isso. Tá? E, além do mais, o servidor público, ele não tem fundo de garantia. Quem é trabalhador da iniciativa privada, depois de 20 anos, o cara que ganha 15 mil reais, ele fatalmente vai chegar com um fundo de garantia com 200 mil reais para ele sacar quando se aposentar. Sim. Diferente do servidor público, que, mas ele se aposenta integralmente. Sim, por que você está pegando um salário de 15 mil reais? Por que você não pega 5 mil reais? Porque o cara que é da iniciativa privada e ganha 5 mil reais, pelas regras de hoje ainda, ele vai se aposentar integralmente, né, ou quase integralmente. Como da pública, é igual. A diferença só surge para os altos salários, sendo que as contribuições são diferentes. O servidor público contribui com um valor muito maior, o servidor público não tem fundo de garantia. Foi uma escolha que a União fez em troca desse prejuízo dar essa aposentadoria integral. É isso que a gente tem que entender. Então não há privilégio. Não há privilégio. Então faz com que o servidor público pague, né, a aposentadoria igual ao privado, pague o fundo de garantia retroativo desses anos todos, o servidor público que vai estar perdendo. E eu não sou servidor público. O funcionário da Petrobras, ele é regido pelas regras da CLT. Então, eu estou falando com muita isenção aqui, não estou defendendo meu interesse. Não. Estou tentando ser justo, falar a verdade, porque esse governo é o governo da mentira. O governo Michel Temer é um governo impostor, ilegítimo, pautado na mentira e de interesses que não é o interesse do povo brasileiro. Eu preciso perguntar isso. Você acha que tem algum caminho, quer dizer, qual seria o caminho para esses trabalhadores que vão ser afetados por essa reforma, se ela passar, para barrar mesmo isso, para contestar, para existir? Boa pergunta. Primeiro, pressionar os parlamentares. Segundo, pedir a reconstituição da democracia no Brasil. Eleições já, eleições diretas já, para o Rio, São Paulo, Minas, para o Brasil inteiro, sabe? E usar as ferramentas que estão à nossa disposição. Vamos fazer uma greve geral, vamos parar. O país tem que parar para que as pessoas, para a gente mexer com interesse. Nós somos maioria, o povo brasileiro é maioria. Não podemos atender exclusivamente aos interesses de uma pequena burguesia. A mansão dos Marinho, vamos falar da mansão do Marinho lá em Paraty, vamos falar das questões que estão aí, que estão em jogo, que não é dito na grande mídia, que não é falado, dos privilégios que essa turma tem. O governo financia a Globo, verbas publicitárias, Petrobras, as estatais, que aumentou, financia com valores maiores. É isso que está por trás. A Fiesp financia a grande mídia. O jornal o Globo não ganha dinheiro com a venda do que está lá no R$2,50. O jornal o Globo não é aquilo que financia R$4, sei lá, eu nem sei quanto é que eu não compro esse lixo, não compro mais. Mas o que financia a grande mídia é o anúncio da página 3, da página 4, dos bancos, que são os principais anunciadores, e que tem interesse sim. Né? Ele não quer que o dinheiro que está no banco vá para o mercado de trabalho, que gere trabalho, emprego e renda. É por isso que até hoje o Brasil não tem, por exemplo, a gente precisa fazer uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que se espelhe em trazer justiça à arrecadação. O Brasil não tem imposto sobre grandes fortunas, o Brasil não tributa herança, Inglaterra tributa herança. Se você na Inglaterra, se você morre, um pai, um avô seu morre, a herança é só metade. Metade fica para o Estado. Sabe, não precisa 10%, 15%, tem que tributar a herança sim, óbvio que tem que tributar. O Brasil não tributa herança, o Brasil não tributa imposto de renda sobre ganho de capital.
Se o cara é dono de uma empresa, com ações na Bolsa de Valores, se ele tem um rendimento de 100 mil reais por mês, ele não paga imposto de renda. Não paga imposto de renda sobre grande capital. Enquanto que a gente que ganha 5, 10, 15, 20, paga imposto de renda, 27,5%. Isso é justo? Eu acho que não é justo. Não é justo, né? Quem tem lucros e dividendos de 100 mil reais por mês, não paga imposto de renda. Por que é isento? Me explica essa lógica. Só tributando isso daí, que é justiça, você resolveria boa parte dos problemas que o senhor Michel Temer diz que a gente tem. Mas não se faz isso. O Brasil vive hoje uma grande mentira. As pessoas têm que assistir menos a Rede Globo e mais o YouTube. Eu acho que talvez seja a grande tarefa que a gente tem de mostrar às pessoas o seguinte: toda vez que você vê uma manchete no jornal, se pergunte, a quem interessa a manchete? Por que a delação premiada que o cara falou, disse, para poder ser solto, vale do ponto de vista da opinião pública, mesmo que não tenha prova? Ah, passou 2018, passou a eleição, não tinha prova. Eu dei o dinheiro lá para ele, mas não tinha prova. O que é isso? Onde a gente chegou? Enfim, a gente vive um momento muito difícil da democracia brasileira. A democracia brasileira está ferida de morte por um golpe cujo único interesse era retirar aquela que não tem nada contra ela. Né? A presidenta Dilma, a gente pode ter críticas a ela, a gente pode criticar ela, mas ninguém pode dizer que ela está envolvida em um esquema de corrupção, como está envolvido o presidente da República, como está envolvido 9 ministros dele. Nós tiramos aqui investigava para colocar os investigados, os réus, a dominar o país. Né? Como disse o Romero Jucá, um grande acordo com o Supremo, com tudo. Quem disse foi ele, não fui eu. Seria muito bom, eu seria uma pessoa muito mais feliz se todos os problemas de corrupção no Brasil resumissem a um único partido. Né? Eu não leria mais Hamlet, eu não leria mais Carlos Marcos, não leria mais os grandes pensadores, e leria só a Paulo Coelho, né? Revista de quadrinho, porque o mundo seria muito melhor. Não é. A corrupção, ela está intrínseca no seio da sociedade. A corrupção está no taxista que cobra mais, que vai no tiro, a corrupção está no motorista que trafega no acostamento, é o Barão de Tararé, né? A corrupção é o bom negócio para o qual eu não fui convidado. Então a gente precisa refletir sobre isso. Não ser corrupto significa passar valores de ética para os meus filhos, passar valores de ética na minha conduta diária, cotidiana, não sonegar imposto de renda, não trafegar no acostamento, não pegar o troco a mais que foi dado, enfim, é uma série de valores que tem que estar intrínseco na sociedade. É ser desigual com os desiguais, tratar com diferenciação os mais pobres para a gente ter um país mais justo. O rico brasileiro tem um padrão de vida melhor do que o rico da Alemanha. O rico da Alemanha lava latrina, o rico brasileiro tem empregada doméstica. E o grande problema, na minha opinião, que aconteceu no Brasil é porque essa elite não suporta, não tolera ter que pagar fundo de garantia para empregada doméstica. É esse o problema. Né? Aquele ditadozinho, porque a casa grande surta quando a senzala aprende a ler e escrever. É lógico que é. É lógico, o erro do governo, do PT, foi achar que a gente ia entrar na Casa Grande e ser amigo do dono da Casa Grande. Não, o dono da Casa Grande, uma hora que encheu o saco, botou a gente para fora, né? Ou alguém está feliz porque a gente acabou com as pedaladas fiscais, né? Tudo um desastre, mas pelo menos a gente acabou com as pedaladas fiscais. Que bom, né? O país está tão bom agora, né? Roubaram tudo, até as panelas. Até as panelas. Professor Robson, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de vir com o senhor e nós esperamos que vocês, pessoal, tenham gostado da entrevista e tenham ajudado de alguma forma vocês a compreenderem sobre a reforma da Previdência. É isso. Eu que agradeço.